Hoje é nosso dia e a gente quer celebrar com muito carinho. Convidamos hoje a Luzia Santiago. Bom dia, seja muito bem-vinda. Uma alegria te receber aqui, viu, Lu? Para mim é uma grande alegria, a paz do Senhor para você e para tantas pessoas, mas especialmente hoje para as mulheres. É muito carinhoso, é tudo aquilo que diz respeito à mulher. Realmente, ser mulher é maravilhoso. É verdade. Bom dia, Eliana. Seja bem-vinda. Uma alegria também te receber. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Disse. Bom dia, Luzia. Bom dia você que nos acompanha. Também o meu feliz Dia da Mulher para você. Hoje eu coloquei no Facebook que hoje é dia de reconhecer que maravilha, meu Senhor, sou eu. Como diz o salmista. Mas eu tomo as palavras do salmista para reconhecer que maravilha somos nós, né? Para nós mesmos, mas para tanta gente que ao nosso redor espera de nós respostas, carinho, dedicação. E cada uma de nós com a nossa missão específica, a qual Deus nos confia, né? Você aí na sua casa, com a missão a qual Deus te deu aí no seu trabalho, somos missionárias, somos de Deus, trazemos um desejo no coração de um mundo melhor, de um mundo novo, né? E é por isso que todos os dias nós estamos aqui falando de Deus com esse desejo enorme, né? Desse encontro pessoal com Cristo que muda realmente o nosso coração. A gente convidou a Luzia, né, com esse carinho todo especial. A Luzia é nossa mãe espiritual aqui da comunidade Canção Nova. Creio que não deve ser nada muito fácil, né? Além de comunicadora que é e dessa mulher de Deus, que a gente tem a gratidão a Deus. Eu falo por mim, ela sabe do meu carinho, do meu amor por ela. Eu estava até falando com a Eliana aqui antes dela chegar, dessa minha admiração, né, pela força dela, pela sua simplicidade, mas também pela sua garra, pela sua luta do dia a dia, né, Luzia? Que não deve ser fácil, mas que você está sempre respondendo com gratidão e com um sorriso, não é isso? Mas é interessante que eu descobri o meu valor a partir da minha experiência com Deus. Eu tive uma família, né, venho de um berço, de uma família constituída. Meus pais, eles eram assim muito unidos, né? E pro meu pai não havia assim coisa mais bonita do que as suas 5 filhas, né? Tem um filho, mas as suas 5 filhas. O meu irmão sempre diz que nós somos as 5 estrelas dele, meu irmão Antônio. Então eu fui criada assim com muito carinho dentro da família. Mas realmente eu descobri quem eu sou quando eu tive a graça de reconhecer que eu sou de Deus, que Deus me ama. Então é graças a esse amor de Deus, a essa certeza que Deus me ama, e que, como a Eliana falou, que maravilha sou eu, né? Maravilha, Senhor, é o Salmo 138. Por quê? Porque a gente eu descobri a minha missão de mulher. O porquê sou mulher? Deus podia ter me gerado no ventre da mãe um homem, mas Deus me quis mulher. Então vem dessa constituição feminina, desse ser mulher, a força do alto, né? Mas também toda essa característica própria de nós mulheres, disse. Toda mulher tem essa disponibilidade no coração, tem essa identidade feminina de disponibilidade, de serviço, de ultrapassar-se. Veja a missão maravilhosa de mãe. Mãe, ela sempre está ultrapassando. Está ali, eu vejo a Priscila, né, minha filha do coração, que teve neném agora, ela sempre está se ultrapassando, ela está lá morrendo de sono, mas ela tem que cuidar do nenenzinho que nasceu 1 mês e meio, quase 2 meses atrás. Então, a mulher tem essa natureza própria que Deus imprimiu no seu ser, na sua identidade. Então, é graças a isso que também eu vou seguindo a minha missão, como você falou. É muito bonito ouvir a Luzia falar isso, porque hoje a maior crise da mulher é essa, de não saber quem ela é, no coração de Deus, na vontade de Deus, porque não fez essa experiência. Então, hoje as mulheres lutam por igualdade com os homens,
querem os seus direitos, se preocupam mais em ter do que ser. Aí se perdem, infelizmente, né? Mas foi bonito você ter falado isso, porque essa é a verdade. A nossa identidade é essa, de ser mulher, feminina, de ser pro outro. Deus nos fez assim. Que maravilha, né? Sou eu. Sou eu. Somos nós. E essa luta de todos os dias, né? Eu fico olhando as mulheres, né, que também por causa da modernidade, por tudo que foi vindo, né? Eu me lembro aí da minha mãe, uns tempos atrás, que era uma vida assim, não que era fácil, porque também ficar dentro de casa, cuidar dos filhos, enfim, não é nada fácil, a gente sabe disso. Mas o mundo avançou e muitas mulheres precisaram sair para trabalhar, para tudo. E ter que também gerenciar tudo isso, né, Luzia? Por isso essa grandeza também. Deus sabe, né, da força que Ele imprimiu na mulher. A mulher traz essa força interior, não é verdade? E é gostoso que enquanto nós vamos conversando, vem várias mulheres na minha mente, talvez nas suas também, né? A minha mãe, né? A minha mãe, a minha sogra, Dona Dulce, que foi para o céu anteontem, então eu ainda estou assim, com meu coração doído, né? Porque ela era para mim minha mamãe também, é mãe do Eto. Mas me veio uma mãe também, que é mãe da Mirella, que apresenta a vitrine, irmã do Monsenhor Jonas. A Zezinha, que é mãe da Mirella. E a Zezinha, capital de São Paulo, a família do Padre Jonas, muito pobre, necessitada de trabalhar, de lutar pela vida, porque você falou de tantas mulheres, e agora nós lembramos delas aqui agora, que tem que sair para trazer o sustento para casa, não só aquelas que têm o seu marido, o seu lar bem constituído, mas quantas milhares de mulheres que criam seus filhos sozinhos e que têm que sair para trabalhar, não é? E eu me lembro da Zezinha, a Zezinha Bibi, né? Que tomava 2 ônibus para chegar até o local de trabalho dela, às vezes até 3, onde deixava as crianças na creche e depois ia trabalhar, né? Foi assim uma vida inteira na capital de São Paulo. Então, realmente, nós temos essa bênção de ver que a mulher, ela não para na sua situação, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Não, ela é toda para os outros, né? Ela é toda voltada, mesmo quando a mulher passa por crises. Vejo quantas passam por crises até de identidade, né? Mas sempre ela está preocupada com alguém. E ela sempre está saindo de si para construir, para fazer, para realizar, para deixar que aqueles que rodeiam, que são os filhos, o marido, a família, amigos. Eu tive com a Laura Manicure, aqui em Cachoeira Paulista. Outra coisa bonita, me desculpe, eu estou lembrando de tanta gente. Que bom. E a Laura dizia para mim, aliás, eu descobri através de uma outra pessoa. A Laura, como mulher, ela todos os dias, ela cuida de uma senhorinha que não tem ninguém na vida. A Laura, de manhã, ela levanta, já vai lá dar o remedinho para aquela senhora que mora sozinha. Já vai levar o prato de comida. Então, isso é próprio da identidade feminina. Esse doar-se, ser para os outros. E o que eu falei você falou da sua mãe, eu falei um pouco de mim, da Zezinha, da Laura, né? Nós podíamos agora estar assim conversando, falando de tantas, né? Não só em âmbito do nosso ambiente que nós conhecemos. Mas de tantas mulheres que estão aí. É a mulher. Eliana estava lembrando aqui o livro do Provérbios, que inclusive está no nosso portal. Você estava recomendando aqui para mim, né? Eu fiquei muito encantada. É uma matéria tão simples, o verdadeiro valor da mulher, que vai descrevendo isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que a força está em nós. Que a gente denomina essa garra, essa força, essa energia como uma coisa nossa, da nossa conquista, mas não, vem de Deus. E como diz a passagem, ó,
Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. O verdadeiro valor da mulher, ele está explícito na Bíblia em várias passagens. A mulher que zela pela sua espiritualidade, a mulher que cuida do seu corpo, e tem as passagens bíblicas, que sustenta seu lar com sabedoria, cuida bem do seu marido, ensina os seus filhos no caminho que devem andar. Então, tá ali, o segredo é esse, né? É descobrir essa identidade, reconhecê-la como dom de Deus, como graça de Deus. Poderíamos ter vindo homens, mas Deus nos quis assim. E assim, com essa descoberta, aprimorá-la, ser fiel e, acima de tudo, temer a Deus. Não ter o medo desse Pai que nos escolheu, que nos formou. Não é o medo, mas é o respeito, a obediência, a submissão, né? Por tudo aquilo que o próprio Deus nos deu como cuidado, como zelo, como administração, porque nós também somos administradores de tudo isso. E eu lembrei de algo que a Dirce disse, enquanto estava passando a nossa amiga com o filho autista. Você dizia, veja que beleza, de um problema saiu uma ONG, né? Algo novo, uma solução, não só para ela gerir, né, esse desafio, não vou dizer problema, mas desafio, mas também ajudar tantas outras pessoas que da mesma forma como ela precisam sair dessa situação. Foi a frase que ela disse, quando eu olhei para o sofrimento dos outros, eu vi que o meu sofrimento era menor. Que não se prende, né, só no seu sofrimento, mas quer também acolher a outros. E outra coisa interessante que ela falava quando foi perguntada a ela, você se sente uma guerreira, né? Aí a Teliana falava, isso mesmo, assim mesmo. Eu sou guerreira, porque somos, né? E eu vejo que no mundo como hoje, né, cheio de tantos conceitos, né? A mulher, como você disse, que quer... Esses dias mesmo a gente fazia um programa aqui muito interessante com o professor Felipe, e quem acompanhou sabe de que eu estou falando, e com o Ellison, falando justamente isso, que as mulheres não têm essa preocupação, né, de igualdade social, enfim, com os homens. Por quê? Porque elas já têm o seu lugar próprio, dado por Deus, né? Então, às vezes a gente vê essa luta, né, que há, que eu preciso... Essa competição, muitas vezes, né? Aí até o professor falava, infelizmente, muitas mulheres, né, acaba querendo nivelar aos homens nos seus defeitos, né? E não nas qualidades. Então, assim, eu acho que nós, mulheres, né, no dia de hoje, eu sei que a mídia inteira está falando desse dia, cada um com a sua visão própria, né? E nós, como igreja, como mulheres de Deus, a gente também quer imprimir para o mundo, né, a nossa verdade daquilo que nós acreditamos, né? Que só podemos ser diferentes, né? E só podemos, de verdade, acreditar numa mudança, num mundo novo, a partir do nosso testemunho de mulheres com visão em Deus, né? E com essa impressão de Deus. Só assim eu acho que pode fazer uma diferença, tanto na nossa casa, no nosso trabalho, não é isso? E veja bem, muitas pessoas pensam que, tipo como nós, que estamos aqui conversando dessa maneira, né? Que temos assim um mundo muito ilusório, que não temos problemas, que tudo é maravilhoso, é um mar de rosas. Sim, entre mar de rosas e lágrimas. Porque as rosas têm seus espinhos também. E quanto mais bonita a rosa, mais o espinho é dolorido. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Então, os espinhos estão aí sim. Mas é a diferença do como nós, mulheres, vamos escolher viver. Eu escolho, as minhas escolhas vão fazer o meu futuro. Então, eu faço a minha escolha de hoje não querer vencer por mim mesma, mas buscar uma força do alto, que é Deus, que tem um nome Deus e que tem um nome concreto, Jesus Cristo, e que nos dá a graça e a força do Espírito Santo, né, para nós que somos cristãos,
para saber que a nossa fraqueza se transformará em força. E por isto nós somos vencedoras, aconteça o que acontecer, ou nós preferimos ficar à margem das dificuldades, das lamentações, das murmurações, do pessimismo. Nada para mim dá certo. Quantas vezes a gente escuta isso? Puxa vida, nada dá certo na minha vida. Não, resolvamos. Eu mesma muitas vezes disse, Luzia, não fique mergulhada nas suas amarguras, nos seus ressentimentos, nas suas mágoas. Não mergulhe no seu pessimismo, mas levante a cabeça. Então nós, mulheres, precisamos ajudar umas às outras a ter essa atitude, essa decisão, sabe disso? Levantar a cabeça. Eu penso que cada uma de nós tem tantos fatos que nos foi necessário tomar uma decisão. É preciso levantar a cabeça a partir de sermos mulheres de fé e confiança em Deus. E ação, como o testemunho que nós aí presenciamos. É verdade, a gente vai continuar conversando aqui, o nosso bate-papo, né? A gente precisa ir para o intervalo agora, mas essa semana eu tenho refletido muito sobre isso e eu fico muito feliz e muito agradecida a todos os nossos sócios espalhados por todo o Brasil, a você, mulher, né? Que como a minha mãe, beijo, mãe, te amo, viu? Vou chorar, né? Claro. Eu vejo lá a minha mãe, né, com as suas lutas diárias, com as suas dificuldade financeira, às vezes tem seus problemas de saúde, e problema com o neto, e problema com tantas outras coisas, mas uma fé tão forte no coração, um desejo do anúncio do Evangelho, que é uma coisa admirável, né? Quantas vezes eu vejo minha mãe lá tecendo seus paninhos de prato, né, para vender, para ajudar a Canção Nova, porque ela acredita, né, nessa voz profética que traz a Canção Nova. E eu sou muito agradecida à minha mãe, porque quando ela tem esses atos, ela também está me ajudando a estar aqui evangelizando, por isso meu carinho à minha mãe e tantas outras mulheres que fazem isso. Essa semana, Luzia, a gente tem falado tanto disso, né? E claro que a gente não tem poder nenhum de convencer o coração de ninguém, quem faz isso é Deus, né? Com a sua sabedoria plena. Mas a gente tem pedido aqui no Manhã Viva as mulheres a fazerem uma boa reflexão de vida, né? Que, é claro, a gente precisa, né, das nossas lutas, dos nossos direitos, né? Alguns, outros, vamos precisar e a gente sabe disso. Mas isso não pode ser o forte do seu coração, né? A gente tem... Foi lindo o programa esses dias mostrando isso. Você tem o seu lugar especial. E olha, ninguém pode substituí-lo. Ninguém neste mundo pode tirar a você essa força imprimida por Deus. Ninguém. Olha, ninguém pode assumir o seu lugar de ser mãe, de ser esposa, de gerar um filho. Só isso. Isso só você pode fazer e ninguém mais. Por isso, assuma o seu lugar. Hoje é Dia Internacional da Mulher e o nosso apelo é: assuma o seu lugar dado por Deus. A coisa mais maravilhosa, eu sempre falo isso pro Eto, é ser mulher. Porque... Os homens devem estar, né? Pelo contrário, se nós estivéssemos aqui falando do masculino... Poderíamos falar também da beleza masculina. Hoje é o nosso dia da mulher. Então, é até importante nós levantarmos tudo isso, esses testemunhos, essas coisas práticas, né? De norte a sul, estamos vendo aí que o nosso Manhã Viva trazendo exemplos, depoimentos de mulheres de todas as regiões do nosso Brasil, que refletem também tantas mulheres do mundo inteiro, né? Que é exatamente isso. Na verdade, o que nós estamos fazendo, nós estamos construindo um mundo novo. Nós estamos construindo uma sociedade nova. É por isso que eu falei das escolhas. Se nós queremos uma sociedade melhor, um mundo novo, vai depender da nossa escolha pessoal de mulher. E, claro, existem mulheres com vida, vamos chamar, com vida
difícil, onde a identidade, a própria essência da sua existência ainda não foi encontrada. Então rezemos por essas mulheres. É outro papel maravilhoso que a mulher tem. A mulher, eu sempre penso assim que Deus, ele escuta muito, né? Ele está atento ao clamor do pobre, do indigente, como diz o salmista, e especialmente, disse aqui eu quero falar, das mães. Sim. Esses dias no acampamento Livrai-nos do Mal, começaram a vir no meu pensamento, nos meus pensamentos, as mães que têm seus filhos nos presídios. Pertinho de nós, pessoas que estão sofrendo, que com filhos atrás das grades. E eu orei. E não só eu orei, mas é o nosso dever de mulheres que confiam, que têm fé em Deus, encorajar outras que orem pelos seus filhos. Porque não são apenas essas que têm os filhos nos presídios, mas quantas mães que falam, mas será que Deus escuta mesmo a minha oração? De outras situações do dia a dia, Deus escuta a oração. Por isso, é algo também que é um clamor interior de nós mulheres, para que nós possamos ser mulheres de oração, mulheres de intercessão, mulheres de busca a Deus por aqueles que nós representamos, que são os nossos filhos, os nossos familiares, os que nós amamos, mas tantas pessoas por esse mundo afora tão necessitadas. Então, aí entra um outro valor também da mulher, ser sensível não só para as necessidades exteriores, mas também para comungar com a dor, o sofrimento e muitas vezes a alegria, o louvor junto de Deus, pelo povo do Senhor, para uma sociedade nova. Unindo o que você falou das escolhas e depois, antes da gente sair para o intervalo, você falou de assumir esse papel, né? Porque se a mulher não assume, ninguém mais vai assumir. E acaba que os que estão ao redor, como a Luzia estava falando da comunhão, né? Dos que sofrem, é que vão sofrer. No caso da esposa, que não assume o seu papel de esposa e faz a escolha de competir, de querer trabalhar, de querer ter o mesmo valor, ela acaba saindo do seu papel, não assumindo o seu papel, e quem vai acabar sofrendo é o marido. A mãe que não assume o seu papel de mãe e vai buscar fora e vai querer agora consumir então o seu tempo, veja, nós estamos valorizando você que trabalha. Você, mulher, como você que trabalha. Muito. Como você que trabalha. Todas as... Minha mãe, que tinha 14 irmãos, iam nascendo os irmãos, os mais velhos iam cuidando dos mais novos, e assim foi até se casar. Então, todo mundo trabalha. Nós não estamos falando, não, você tem que deixar de trabalhar. Não, mas assumir o seu papel. Porque se você não assume, alguém vai sofrer. Como a juíza deu exemplo. Nossa, que linda, né? Você falou das regiões do país, mas como foi bonito o jornalismo mostrar as classes sociais, né? E quando a gente é mulher, não importa o valor que a gente ganha, o estudo que a gente tem, a gente é mulher para valer. E cada uma realizando, ajudando a sociedade, achei tão bonita, né? Ela falou, olha, eu varro a cidade todos os dias, todo mundo passa aqui e fala, nossa, como a cidade está limpinha, né? Esse carinho especial também que a gente tem, né? Esse cuidado, como a Luzia fala, de estar atento aos detalhes também. Exato. E quantos passam e não fazem esse elogio? Acho que hoje o dia também é de você dar um telefonema, é você ver uma pessoa como aquela mulher varrendo a cidade, elogiar, agradecer, passar um e-mail para a sua mãe, para a pessoa, sua esposa, sim, a sua Helena, amiga, a Regina, e aí nós podemos sim, a Carla, obrigada. Se não fosse você me ajudando quando eu saio de casa com os meus filhos, o que seria de mim? Eu digo isso a ela. Então é dia de gratidão. Tivemos várias participações aqui pelas redes sociais, mas o José Lucimar, lá de Porto Alegre, ele está mandando lembrar aqui, viu? Que os homens deveriam lembrar que o Dia das Mulheres não é só 8 de março, mas todos os dias. Porque se o dia tivesse 30 horas, elas dariam conta de tudo. Nossa, que beleza!
E é bonito a gente mostrar isso, né, Luzia? Que a nossa vida é assim também. Às vezes as pessoas veem, eu sempre tenho... Estou emocionada. Eu sempre tenho esse cuidado aqui no Manhã Viva de dizer assim, às vezes eu sempre repito isso e as pessoas que me acompanham sabem, né? Que, em primeiro lugar, antes de ser uma apresentadora, eu sou uma missionária. Eu nunca quero me esquecer disso, né? Que eu estou aqui por um motivo, para levar Deus ao seu coração, para levar um valor a todos os dias, para dizer que tudo é possível se a gente crer em Deus, né? Essa é a experiência que eu faço todos os dias também na minha vida, no corre-corre, né? Como na luta do dia, nunca me esquecer. Eu sou de Deus, pertenço a Deus, tenho a missão de levar as pessoas que convivem comigo a acreditar nisso também, que sem Deus nada podemos, mas com Deus a gente pode tudo, não é? Essa é a minha missão de todos os dias. Eu sei que nós já estamos no finalzinho aqui do Manhã Viva, ficaríamos pela tarde afora, uma tarde viva, uma noite viva, mas eu quero me lembrar e agradecer aquela que é a mulher por excelência, a Virgem Maria. Então, para nós católicos, a Virgem Maria, e até para outras religiões, sabemos que a Virgem é um modelo. Então, eu quero agora pedir, né, a Nossa Senhora que ela seja mesmo a nossa intercessora e que nós possamos ficar como um eco no nosso coração as palavras dos evangelistas a respeito da Virgem Maria. Ela que disse sim a Deus, ela que soube guardar todas as coisas no seu coração, ela que foi promotora do primeiro milagre do seu filho Jesus, ela que ficou ao pé da cruz na dor, no sofrimento, na morte, ela que foi testemunha da ressurreição e acolheu e recebeu com todos os apóstolos e com toda a igreja, todo o povo de Deus, a força e a graça do Espírito Santo em Pentecostes. Uma mulher em pé em todas as situações e uma mulher do sim, né, que soube corresponder à vontade de Deus. Eu quero... Vou abaixar aqui para não pegar. Eu vou levantar. Eu quero, em uma simples homenagem aqui do nosso programa, agradecer a você, Luzia, pelo seu sim, não é? Porque eu sei que muitas coisas aconteceram na Canção Nova por causa do seu sim, por causa da sua força, por você ser essa mulher de Deus. Nosso agradecimento. Muito obrigada, viu? Pelos seus desafios do dia a dia, mas por olhar para Nossa Senhora, como você acabou de dizer, e se manter em pé, porque você acredita, né? Que no anúncio do Evangelho, que só Deus pode mudar os corações. Muito obrigada mesmo. Amém. Pelo seu sim. Deus te abençoe, viu? Obrigada pelo seu sim, disse. E obrigada pelo sim de tantas mulheres que estão aqui atrás dos bastidores, que a gente não vê, tantos né? homens. Quero também agradecer a Eliana, né? Muito obrigada, viu? Obrigada. Tão jovem, tão bonita, né, Luzia? Com essa voz tão maravilhosa. Hoje, ela reconhece que é uma voz dada por Deus, né? Deus te presenteou assim. Poderia estar em tantos lugares, né? Com a sua beleza e com a sua voz, mas optou por estar aqui. Pregando aquilo que você acredita. E com as suas canções, muitas pessoas voltaram para Deus. E o Manhã Viva agradece você, Dirce, por todas as manhãs entrar na casa dos brasileiros. Obrigada. Muito obrigada pela sua dedicação. A gente sabe que é um desafio diário, né? É verdade. Cada dia um desafio novo, mas estamos aqui na luta todos os dias, então a homenagem do programa para você. Obrigada, eu também quero te homenagear. Obrigada também pelo seu sim, né? A Anelisa, como todos sabem, né, está aí esse tempo com a gente. O Rodrigo precisou se ausentar, né, por causa do conclave, ele está lá na equipe. Mas... Está em Roma. Não, ele está aqui no Brasil acompanhando o jornalismo. Mas é tão bonito ver isso também, essa disposição de coração.
quando pediram a ela, a Annelise, ela foi prontamente, né, e disse o seu sim. Muito obrigada, viu, por vocês somarem aqui comigo. Estaremos aqui sempre que precisar. Que bom. Deus lhe pague, viu? Deus te abençoe. Amém. Gente, estou indo embora oferecendo essas rosas também a você aí de casa, as nossas sócias, né, Luzia? Essas mulheres valentes que estão aí também nesse anúncio do Evangelho conosco. Um abraço a todas as nossas sócias que estão junto com a gente também nessa evangelização tão linda. Nós acreditamos, sim, num mundo diferente a partir da nossa fé, a partir de Deus na nossa vida.